Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até este momento. Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração também. Aprendemos muitas coisas boas, coisas que vão a cada dia moldar o nosso jeito de ser, nos transformar mais à semelhança de Jesus Cristo. Nessa última noite que vamos estar juntos, pelo menos da Semana Santa, eu quero começar fazendo uma oração com você. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa semana que nós passamos juntos. E venho te pedir, bom Pai, que o Senhor mais uma vez nos fale através da tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém. O título do sermão de hoje é De Volta para o Futuro. Abra sua Bíblia em Lucas 24, do versículo 36 ao 38. Olha o que diz lá. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Na trilogia dos filmes De Volta para o Futuro, Michael J. Fox faz uma aventura ao passado usando um DeLorean. E esse carro foi transformado em uma máquina do tempo. E a primeira viagem que ele faz é uma viagem de volta para a formatura dos pais dele. Ele sabe que qualquer alteração no passado pode alterar o futuro de uma forma muito radical. E aquele futuro que ele conhece, ele não quer perder. Em sua viagem, ele acaba conhecendo a sua mãe, que acaba se apaixonando por uma pessoa que apareceu do nada, estranhamente. Quem? O próprio Michael. E isso poderia fazer com que os seus pais não se conhecessem. E então, a vida que ele conhecia anteriormente seria mudada por completo. Conforme a trama acontece, Michael consegue fazer com que seus pais se conheçam e fiquem juntos. E então, aquele futuro que ele conhecia não foi tão alterado, somente um pouquinho da autoimagem do pai dele é alterada. E então, quando ele volta para seu momento real, ali da vida normal que ele tinha, nem tudo estava tão normal quanto antes. O seu pai tinha mudado, tinha se tornado um escritor de ficção científica muito famoso, de sucesso. Michael descobre que ele tem o carro dos seus sonhos e uma vida bem melhor daquela que ele tinha antes. Embora a gente não tenha uma máquina do tempo, a gente pode voltar os nossos olhos para trás, no tempo, e transformar a nossa vida presente e futura. Embora a gente não tenha uma máquina do tempo, olhando para trás, a gente pode transformar a nossa vida no presente e ter uma vida muito melhor no futuro. Vamos voltar no tempo no ano de 31 depois de Cristo. Uma manhã de domingo, se você acompanhou comigo lá em Lucas 24, no versículo 33, você verá que Jesus Cristo apareceu a 2 de seus discípulos na estrada de Emaús. E ele foi jantar com eles. O jantar judaico geralmente era às 6 horas da tarde. E para eles, quando chegava esse horário, o horário do pôr do sol, já era o outro dia. Emaús ficava aproximadamente uns 11 quilômetros de Jerusalém. Por isso que era mais ou menos umas 6:30 quando Jesus Cristo apareceu para os crentes daquele local. E quando foram para lá, as portas estavam fechadas. Quando o milagre aconteceu, eles estavam com medo dos judeus. Ellen White relata que eles batiam pedindo para entrar e não havia nenhuma resposta. Então eles deram os nomes e a porta ela foi cautelosamente aberta.
Entraram os 2 discípulos e um outro invisível. A porta foi trancada para evitar os espias. Só que a presença de Jesus Cristo transforma completamente a atitude e o comportamento dos discípulos. Quero mostrar para você 4 coisas que Jesus ofereceu aos seus discípulos antes de subir aos céus. E são coisas que ele oferece para a gente até hoje. Primeiro, Jesus Cristo transformou o pânico em paz. Paz é algo universalmente buscado. As pessoas buscam paz ou buscam coisas que trazem a paz, mesmo que sejam coisas momentâneas. Existem alguns meios artificiais de se conseguir a paz. Alguns buscam nas drogas, no álcool, alguns buscam consultando médiuns, alguns buscam na meditação oriental, mas nada disso traz uma paz duradoura. Muitas vezes as pessoas ficam mais angustiadas e mais desesperadas. Então vem a pergunta que é crucial para nós. Onde encontramos a verdadeira paz? Continue lendo comigo a Bíblia. Vamos voltar lá para Lucas 24. Nós vamos ler agora do versículo 39 ao 43. Olha o que diz lá, versículo 39 ao 43. Diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: Tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Nós já tínhamos lido do versículo 36 ao 38. E o interessante é que a primeira coisa que Jesus Cristo disse para eles foi: a paz esteja convosco. No grego original, são apenas 2 palavras que foram ditas. No versículo 38, ele fez a seguinte pergunta: Por que vocês estão agitados? Por que vocês estão perturbados, com medo? Jesus Cristo fez 2 coisas para tranquilizar os seus discípulos. Ele queria mostrar para eles que ele não era um fantasma. Primeira coisa, ele fez com que os seus discípulos o tocassem. E assim eles perceberam que ele não era uma mera aparição. Em segundo lugar, ele pediu para comer algo. E a gente sabe muito bem que fantasma não come, certo? Você já perguntou para alguma pessoa como você está? Só para a pessoa responder o seguinte: tudo bem, dadas as circunstâncias. As circunstâncias são como um colchão. Se você fica debaixo do colchão, você sufoca. Mas se você fica por cima, você descansa. Nós temos que fazer uma escolha. Ou nós nos concentramos no colchão, ou nós nos concentramos em Cristo Jesus. Você quer que Jesus Cristo transforme hoje seu desespero em paz? A segunda lição que eu quero mostrar para você é que Jesus transformou a confusão em clareza. Em Lucas 18:34, Jesus tinha explicado com seus discípulos o que aconteceria. E eles não compreenderam nada daquilo que Jesus tinha dito. Para eles não fazia nenhum sentido. Só que depois, quando Jesus apareceu a eles, esse já não era mais o caso. Eles entendiam o que o mestre queria dizer. Você já ficou confuso? Você já ficou muito confuso? Talvez você seja igual àquele universitário que usava uma camiseta com um grande K impresso na frente. E então, certo dia, uma pessoa chegou e disse para esse universitário: o que significa esse K grande? E ele disse: confuso.
e disseram assim: mas confuso não começa com K. E então ele respondeu: você não sabe o quanto estou confuso. Você quer que Jesus Cristo transforme a sua confusão em clareza? O terceiro aspecto, a terceira lição, é que Jesus transformou aquela perplexidade deles em propósito. No versículo 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os esportes atraem bilhões de pessoas nesse planeta. Talvez o futebol, talvez os times de vôlei, de basquete, etc. E o melhor de tudo é contemplar o seu time ganhando. Aí a coisa fica melhor ainda. Quando a sua equipe se está bem, quando a sua equipe vence um campeonato e você faz parte dessa história, você começa a ter um sentimento de propósito e pertencimento. Há uma meta na qual você está se esforçando. E quando você vence, isso enche o seu coração de alegria. Mas quando tudo acaba, quando a temporada acaba, quando a competição acaba, parece que tudo muda. O senso de propósito e alegria, ele acaba passando. E você acaba tendo que procurar outro objetivo, outra competição, outra sensação de propósito ou de alegria. Isso é verdade em quase tudo que nós fazemos, não só no esporte. A gente sempre quer ter um senso de propósito, de ser útil. Nós queremos isso para termos alegria. Os hobbies são bons, mas o problema é que eles não duram muito tempo. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que te dá uma alegria que dura por muito e muito tempo. Quando vamos para o versículo 48 de Lucas, lá ele relata a grande comissão, que é repetido no livro de Atos. Em Atos 1, no versículo 18, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, como em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O grande propósito da igreja não mudou. A mensagem de perdão, de arrependimento, precisa ser pregada a todo mundo. Não podemos apenas ficar focando em problemas internos da igreja e esquecer dos nossos propósitos. Existe uma história de um pastor jovem que assumiu uma igreja nova e seu antecessor já avisou para ele: olha, esta igreja é uma igreja morta. Não vale a pena nem você tentar animá-la. Mas esse pastor, mesmo assim, ele aceitou o chamado e pensou assim: com a orientação de Deus, eu vou trazer vida a essa igreja. Ele foi otimista, ele trabalhou duro, ele visitou os membros, ele pregou os seus melhores sermões com entusiasmo. Ele desenvolveu um programa de visitação, visitou os ativos, os inativos, os visitantes também. Mas quanto mais ele tentava, mais ele sabia que o seu antecessor estava certo. Aquela igreja, ela tinha um ministério interno muito forte, mas eles não tinham paixão pelo ministério ou empolgação a tal ponto de compartilhar o evangelho. E então, no domingo, ele fez um anúncio que chamou a atenção de muitas pessoas. Ele disse assim: já que essa igreja não responde aos meus esforços de ressuscitação, eu vou fazer o funeral dela na semana que vem, no domingo que vem, às 10 horas da manhã. E os irmãos ficaram espantados, chocados. Era uma cidade pequena e os irmãos chocados e assustados, e a notícia se espalhou. E então chegou o grande dia, o domingo.
às 10 horas, as pessoas entraram na igreja e viram um caixão aberto na frente da igreja. O pastor viu que a igreja estava lotada. Tinha gente que nem era membro, mas estava curiosa. Ele fez um triste sermão falando daquela igreja, que era uma igreja que já existia há 100 anos, mas agora havia morrido. Mas depois de terminar o seu sermão, ele fez algo inusitado. Ele disse assim que todos deveriam passar pelo caixão e dar uma olhada antes de ir embora. Então a igreja foi organizada em filas e eles passavam em frente ao caixão. E todas as pessoas que passavam diante do caixão e olhavam o que tinha no caixão, olhavam rapidamente e saíam com um olhar envergonhado e assustado. Se afastavam rapidamente. Mas o que tinha dentro do caixão? Só tinha uma coisa. O que tinha dentro de um caixão era um espelho. Quando as pessoas olhavam para dentro daquele caixão, elas viam alguém que estava com a espiritualidade morta. A igreja somos nós. Cada um via o seu próprio rosto. Eu não quero fazer parte de uma igreja morta. E você? Você quer que Cristo transforme hoje o seu perplexo em propósito? Quarta lição. Jesus transformou melancolia em alegria. Vamos lá para os versículos 50 a 53. Olha o que diz. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Jesus Cristo? No versículo 52 diz que eles adoraram a Cristo naquela montanha. Eles voltaram para Jerusalém, só que agora com grande alegria, transbordando de alegria. Eles iam frequentemente adorar a Deus pelas coisas que eles tinham ouvido e visto. Antes de Jesus Cristo ressuscitar, eles estavam se escondendo em suas casas com medo dos líderes judeus. Agora nós vemos cada um deles adorando a Deus em público, cheios de alegria. O que fez aqueles homens mudarem tanto? Eles viram seu mestre ascender vitoriosamente ao seu trono celestial. Não havia mais dúvida. Jesus Cristo era o Rei do universo, era o Rei do céu e o Rei da terra. Eles tinham acabado de ouvir de 2 anjos que Jesus Cristo iria voltar. Foi isso que encheu o coração deles de tanta alegria. Todo ser humano busca felicidade. Todos os seres humanos buscam propósito, buscam alegria e buscam felicidade. Eu sei dizer para vocês o que não traz felicidade. A descrença é algo que não traz a felicidade. Voltaire, que foi um infiel do tipo mais pronunciado, disse o seguinte: eu gostaria de nunca ter nascido. A gente também não encontra felicidade no prazer. Lord Byron, que buscou uma vida de prazer, ele disse o seguinte: o verme, o câncer e a dor são só meus. A gente também não encontra prazer no dinheiro e nem felicidade no dinheiro. Jay Gould, um grande milionário americano, antes de morrer, disse assim: suponho que eu sou o homem mais infeliz do mundo. Não encontramos também felicidade na fama ou na posição. Lord Beaconsfield, um homem muito famoso, disse o seguinte: a juventude é um erro, a masculinidade é uma luta, a velhice é um arrependimento. Não encontramos também felicidade na glória militar. Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido em seus dias. E quando ele terminou, quando ele fez isso,
ele chorou em sua tenda e disse o seguinte: não há mais mundos para conquistar. Então, aonde se encontra a felicidade? Se você está procurando a felicidade duradoura, olhe para Jesus Cristo. Eu não vou dizer para você que tudo vai ser perfeito. Em alguns momentos você vai ficar chateado. Em alguns momentos você vai ficar irritado. Você vai se entristecer. Mas com Jesus Cristo, você consegue enfrentar qualquer problema com a paz que Ele vai te dar. Existe alegria na sua vida hoje? Ou você perdeu a alegria de sua salvação? Jesus é capaz de fazer aquilo que Ele fez com os seus discípulos, com você. Ele pode transformar a sua tristeza em alegria. Ele pode transformar a sua preocupação em adoração. Assim como na vida de Michael J. Fox, no filme De Volta para o Futuro, a sua vida pode ser transformada. Quando você olhar para Jesus Cristo e ver aquilo que Ele fez no passado para você. Veja o Cristo ressuscitado e alegre-se no futuro glorioso que Ele tem para você. Veja o Cristo ressuscitado e se alegre naquilo que Ele tem para você. Um glorioso futuro. Ele transformará o seu pânico em paz. Ele transformará a sua confusão em clareza. O seu perplexo em propósito. A sua melancolia em alegria. Você quer que Ele transforme sua vida hoje? Meu querido irmão, nós não estamos terminando essa jornada. Nós estamos apenas começando essa jornada. Deus ainda tem muitas coisas para nos ensinar. A palavra de Deus, ela é infinita. Por mais que a gente estude, nunca saberemos tudo. E nesta noite eu quero fazer um apelo para você. Se você quer essa vida transformada por completo, se você quer conhecer cada dia mais a Jesus Cristo, não hesite em aceitar o apelo dele para a sua vida. Nós estaremos muito em breve enviando para você novos vídeos, novas mensagens. Mensagens que aprenderemos coisas da Bíblia, conhecendo mais a Deus. E eu quero que você participe. Você quer conhecer esse Deus que transforma a sua vida? Quer conhecê-lo mais? Participe conosco. Nós estaremos enviando essas mensagens com muito amor, com muito carinho, para que você sinta paz, para que você sinta segurança, para que você tenha mais certeza ainda que Jesus Cristo não está morto, mas Ele vive e Ele quer te transformar e Ele quer mudar o seu coração. Muito obrigado pela sua companhia e eu quero que você continue conosco. Nós estaremos lhe mandando um questionário. Responda esse questionário, responda essa mensagem. Porque só assim você vai continuar recebendo mensagens nossas, mensagens de amor, de paz e de esperança. Para terminar, não será diferente dos outros dias. Nós vamos orar ao nosso Deus. Mas antes disso, eu quero dizer, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por aquilo que aprendemos aqui, pelas mensagens de conforto. E te agradeço também por aquilo que o Senhor fará ainda por nós, Senhor. Continue nos alimentando da Tua palavra, que nós venhamos buscar mais a Ti, entender mais os Seus planos para nós. Bom Pai, eu te clamo que essas pessoas que participaram desse momento tenham um coração transformado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Foi um imenso prazer. Um abraço e nos vemos logo.